Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com todos. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, então quero desejar a vocês um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Nós estamos no mês em que refletimos na nossa igreja, a Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, aqui em Recife, a respeito da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, que nós tanto amamos. Coube a mim nesse dia fazer uma reflexão, e eu gostaria de começá-la fazendo duas perguntas. A primeira delas é: o que ensinamos na EBD? E a segunda é: qual o objetivo do ensino da EBD? Isso tem muito a ver do que muitas vezes as pessoas pensam a respeito da leitura bíblica, que deve ser sempre acompanhada de uma reflexão e de um aprendizado, usando a razão, a mente, a inteligência que o nosso Deus aprove nos fazer esse dom e, através da inteligência, desenvolver ideias, buscar entender ideias e, acima de tudo, no nosso caso, entender, compreender contextualmente e através da compreensão exata e completa do texto que lemos tantas vezes, podemos, através do estudo, da discussão, da boa discussão, fazer com que um ao outro ensine, um ao outro faça compreender as verdades do cristianismo. As verdades ou a verdade em Cristo. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que a fé não despreza a razão. A fé não é irracional, porque nós somos racionais. Deus nos criou assim. E Ele espera de nós desenvolver a razão, a inteligência, de maneira que possamos nos comunicar, ter acesso a Ele, aprender dEle, em oração e no estudo da palavra. É isso que trata a EBD, esse treinamento maravilhoso que temos através do Espírito Santo que Ele nos outorgou na sua ida, na sua volta para o Pai, e em que nós temos a esperança que um dia nos entregar a Ele pessoalmente, conviver com Ele, viver com Ele, essa nova vida que começa pela fé racional, entendida, que Ele nos legou como um bem preciosíssimo e está na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A EBD é um instrumento de Deus, imaginado por nós racionais, sobre o que estudar, como estudar e como aprender dele. João 8,32, o próprio Jesus, falando aos discípulos, diz que
Ele era a verdade. E que precisávamos conhecer a verdade nele, dele, que era ele. Explicitamente, ele fala que ele é o caminho que devemos seguir, que ele é a verdade absoluta, sem variação e sem mudança, e é nossa vida quando o aceitamos como Senhor. Essa é uma das razões de nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Compreender esses pontos que muitas vezes são desprezados pelo mundo que não o conhece. Hoje em dia, essa verdade, ela tomou formas alienígenas para Deus. Formas inconcebíveis para Deus. É comum a gente ouvir um argumento de você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Não existe duas verdades. Porque uma anularia a outra. Uma não se satisfaz com o enunciado da outra. Só pode haver uma verdade. E a verdade é Cristo. É a verdade do Deus vivo. É a verdade do Deus que se encarnou em homem e nos deu de presente pela fé a capacidade, ou como diz o apóstolo João, o poder de novamente sermos chamados filhos de Deus. Ele é a verdade, porque ele, ao encarnar, segundo a promessa, os profetas interpretaram e nos passaram no Antigo Testamento, desde Moisés, capítulo 3, que o Filho do homem, aquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Que danado mais é do rei da mentira e que não admite a verdade? Satanás. Ele é a verdade porque ele se fez homem e ele é o esmagador, o pisador da cabeça de Satanás. Ao morrer e ressuscitar. A EBD ensina isso. Nós cremos nisso. Nós aprofundamos nessa verdade. Nós buscamos na palavra dele, desde o passado, a promessa realizada através de Jesus Cristo no tempo devido. Porque Deus nos amou. Ele tomou essa iniciativa de enviar o Filho. Esse também é o objetivo da OEBD. É ficarmos tão cheios de Cristo, tão sábios através de Cristo, tão verdadeiros por Cristo, que o Espírito Santo nos levará, com certeza, a explicar a nossa fé para as pessoas que não entendem, fazem que não entendem ou não querem entender. Há uma chance para elas através de nós. É isso que aprendemos na EBD. O apóstolo Pedro, aquele Pedro que tantas vezes variou na fé, mas que Jesus compreendia a humanidade de Pedro como compreende a nossa, e outorgou
e deu capacidade e aceitou Pedro como seu discípulo, um dos discípulos, um apóstolo de Cristo, vigoroso, corajoso para exibir, sustentar essa verdade diante de todos e de toda autoridade. Ele fez isso pela fé. Ele, ao escrever a carta, a primeira carta de Pedro, ele nos recomenda de estudarmos a palavra, compreendermos a palavra, buscar em Deus compreensão, pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos instrua, nos faça eficientes no aprendizado, para que, segundo ele, possamos estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da nossa fé. Razão, conhecimento, inteligência prática, objetiva da nossa fé. Hoje nós somos combatidos por ideologias, por heresias. Não nos combatem. Combate a verdade, a única verdade, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Bendito. Aprendemos e nos aprofundamos nessa fé na EBD. Através do trabalho, do estudo, da compreensão de homens e mulheres talentosos, esforçados, corajosos, que expõem a sua palavra dominicalmente ou onde for necessário, para poucos e para muitos, sempre que possível. Deus nos encoraja para isto. Somos discípulos, não somos discípulos para cadeira e para boca fechada. Nós somos discípulos para ficar em pé e abrir a boca inteligentemente, porque a nossa razão, a nossa fé é uma fé inteligente e é uma fé que se expõe como verdade absoluta e ela é compreendida assim para todos aqueles que podem ouvi-la e absorvê-la no coração, segundo a vontade de Deus e com auxílio do Espírito Santo. Nós nos alegramos, nós nos damos graças a Deus, nós somos gratos aos nossos dirigentes da EBD, ministro, pastor da igreja, todos que apoiam a EBD, porque eles sabem como nós buscamos aprender também, que essa é a razão de fazermos os nossos corações palpitar, cheios de razão para explicar a nossa fé para todos que a ouvem e que querem compreender e aprender. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus lhe abençoe. E use. E estamos aqui na EBD, na Igreja Batista Emanuel, à sua disposição para conversar sobre essa bendita palavra de Deus. Amém e amém.